Primeiramente, vou começar com a pergunta: Bolsonaro é genocida? Antes de falar um pouco sobre essa tua questão aí, Marco, eu queria também dar boa noite e agradecer a oportunidade da gente ter mais esse momento de encontro. Como você falou na introdução, a gente já fez alguns pequenos momentos de formação juntos e juntas, que já, eu acho, aproximaram um pouco as nossas concepções de teatro e de sociedade. E uma das coisas que a gente falou nesse momento de formação, eu estou lembrando aqui agora, foi sobre uma peça que chama Ruanda 94. Uma longa peça, de quase 6 horas de duração, que aborda o genocídio em Ruanda, nesse ano, 1994. O cálculo é que entre 800 mil e 1 milhão de ruandeses, a imensa maioria da etnia Tutsi, foi assassinada. Né? Entre 800 mil e 1 milhão de Tutsis foram assassinados, alguns Hutus também, que é a outra etnia importante do país, também teve alguns casos de assassinato. Por que eu estou fazendo um desvio aí para responder a tua questão? Porque, na época, um dos debates importantes é que não se podia usar a palavra genocídio. E tinha uma razão muito objetiva, porque se a chamada comunidade internacional, né, em geral os países mais ricos, os países europeus, junto com os Estados Unidos, Japão, né, basicamente a ONU reconhecesse que era um genocídio, isso obrigaria uma intervenção militar. E aí tinham questões geopolíticas internacionais muito complicadas sob o ponto de vista desses interesses do grande capitalismo. Né? Então, eles faziam um esforço danado para não chamar uma coisa do nome que ela merece. E esta coisa era o genocídio em Ruanda, em 94. Então, tem cenas patéticas de representantes da ONU que são indagados, mas é um genocídio ou não é? E a resposta era, não, são massacres. Mas massacres em massa não é genocídio. Não, são massacres muito violentos, muito numerosos. Né? A gente tem esses vídeos, né? Esses vídeos circulam hoje em dia pela internet. Né? Então, assim, a tua questão é importante porque, de vez em quando, a gente tem que dar o nome das coisas, chamar as coisas pelos nomes. Né? Eu acho que essa é uma boa resposta para a tua questão. Não é? Talvez tenha alguma filigrana linguística, não se aplica exatamente, né? Porque não tem uma implicação direta na morte dessas mais de 300 mil pessoas aqui na pandemia no Brasil, etc. Mas, evidentemente, tem responsabilidades que precisam ser apontadas, precisam ser designadas, né? Como no caso de Ruanda. Vou falar, mas é muito diferente da situação em Ruanda. Sim, em parte é diferente, evidentemente. Ninguém está fazendo a comparação imediata. Por isso que eu falei que é um desvio. Né? Mas esse é uma espécie de diversionismo ou de preciosismo, né? Para evitar de nomear claramente as coisas. Isso tem feito muito mal para nós. Né? Então, Bolsonaro representa um governo de extrema-direita, isso é importante. Ele flerta claramente com o golpe. A gente está vivendo nesses dias aqui, agora, em que a nossa conversa está acontecendo. Não é? Ele flertou claramente com o que a gente chama de endurecimento do regime. Não é? Em relação à pandemia, ele tem atitudes claras de um genocida, de alguém que não se preocupa pela morte de milhares de pessoas, né? Portanto, a morte em massa de milhares de brasileiros e brasileiras. Né? Então, eu acho que a questão é muito pertinente porque ela envolve um pouco essa incapacidade de dar o nome que as coisas merecem. Isso é um pouco da tradição brasileira, da tradição política brasileira, da tradição social brasileira.